Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Bom dia, pessoal! Vamos lá para o nosso devocional diário. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram o dia de ontem? Hoje tá corrido aqui, mas nós vamos trazer essa palavra maravilhosa. Bom dia, Thalita! Ontem foi algo inédito que aconteceu. Eu tava conversando com a Kalina depois, ela tava aqui ontem. E ela me mandou mensagem assim: Ju, realmente ontem foi algo impactante, porque você começou no ponto A e foi pro ponto C. Tipo assim, eu falei de, 4 assuntos, mas foi conduzido pelo Espírito Santo mesmo. E foi isso que aconteceu ontem. Falamos de várias coisas, tudo misturado, mas tudo conectado, né? Bom dia, Kênia. Bom dia, Dai. Estava ouvindo agora o que você gravou. Perfeito, sobre o bolo. Pois é, ontem eu consegui deixar salvo. Nem sempre eu consigo salvar aqui no Instagram, por isso que eu jogo todas pro YouTube, né? Porque nem sempre o Instagram me deixa colocar, não sei o que acontece. Bom dia, Yasmin. Hoje nós vamos meditar em João 3:19. E é uma passagem muito conhecida, né? João 3:16 em diante. É muito conhecido e nós vamos meditar nessa palavra hoje. Vou ler o livrinho para vocês e vou trazer algumas reflexões aqui para a gente começar o nosso dia maravilhosamente bem, né? João 3:16, que é todo um contexto, né? Na verdade, João 3 começa com a conversa de Jesus com Nicodemos. A gente até comentou sobre, passei por esse caminho ontem, né, sobre nós nascermos de novo. Não recebi suas notificações. Gente, o Instagram tá assim, tá loucura, vocês têm que ficar de olho. 11 horas vocês já ficam ligados no meu perfil. O Instagram não tá entregando meus stories, não tá entregando meus posts, não tá entregando meus reels. Por isso que eu sempre falo com vocês, gente, tudo que vocês verem que eu colocar, vocês comentam para ajudar a aumentar o engajamento. Isso não tá acontecendo só comigo, tá acontecendo com um monte de gente, porque o Instagram tá mudando, né? Tá sempre com uma coisa nova e isso atrapalha a entrega. Mas é isso aí, na fé nós vamos conseguir e a gente vai tá aqui, vocês ficam de olho. E pra gente alcançar mais pessoas, se vocês puderem me ajudar, clica no coraçãozinho, envia essa live para 1, 2 amigas, que já ajuda demais. Às vezes alguém como a Yasmin não recebeu a notificação, né? Então manda para alguém aí. E como eu tava dizendo, no capítulo 3 de João, ele começa numa conversa de Nicodemos com Jesus, sobre o novo nascimento, né? O Nicodemos questiona a Jesus como nascer de novo se não voltar para o ventre da sua mãe, como isso era possível. E aí Jesus vai conversando e explica para ele que o novo nascimento não é sobre entrar no ventre novamente, é sobre se fazer uma nova criatura já existente, né? E o nascer de novo é isso, é a gente morrer para a nossa carne e a gente nascer para o Espírito Santo. Mas aí quando ele chega lá no versículo 19, ele diz assim, deixa eu ler na minha Bíblia, que eu gosto mais da versão do que do livrinho. Deixa eu abrir aqui. Vocês acompanham com a Bíblia, gente, ou vocês ficam só ouvindo? Porque é importante, tem até uma mana, a Thalita, não sei se ela tá aí, não sei se é essa Thalita, acho que não, que ela não sabia mexer na Bíblia, né? Ela não tinha essa instrução da Bíblia. E aí eu falei com ela, começa a acompanhar, porque é difícil achar mesmo. Minha Bíblia é toda marcada assim, ó, pra eu achar os nomes, porque eu ainda não tenho tanto tato, né? Mas é legal acompanhar com a Bíblia. E diz assim, ó, João 3,19. E o julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. É nesse versículo que a gente vai meditar. Vou ler mais uma vez para você entender, já que vocês estão só ouvindo.
E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Se a gente for analisar a palavra desde o início, se a gente voltar lá em Gênesis, nós vamos perceber que a primeira coisa que Deus fez, ele disse: haja luz. E no versículo seguinte diz que houve luz. Essa luz é Jesus. Não sei se todo mundo aqui sabe, tem essa consciência, mas Jesus não veio, Jesus não existiu quando Maria concebeu ele. Jesus já existia. Jesus já era presente desde a criação do mundo, junto com Deus e o Espírito Santo. Lá em Gênesis diz que façamos, quando ele diz façamos, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, os três unidos para formarmos, eu e você, formar o mundo. Então, quando eu digo aqui no versículo, João, diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz é Jesus e ele veio ao mundo. Só que, infelizmente, eu e você, por muito tempo, amamos mais as trevas. E não é porque as trevas são boas, é porque as trevas talvez sejam um caminho mais fácil. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu, por muito tempo, tentei largar o caminho da luz, principalmente agora que eu entrei, de fato, assim, no caminhar com Jesus, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E vocês vão entender esse caminho em um versículo que eu vou trazer para vocês. Mas antes eu quero ler aqui o que o autor do livrinho que a gente usa, esse daqui, diz a respeito desse versículo, e a gente vai conduzindo aqui, tá? Prometo que hoje eu não vou falar de vários assuntos, eu espero me ater somente a esse, mas se acontecer, talvez seja específico para você, então fica aí até o final, que a gente não sabe como começa, a gente só sabe como termina, porque o fim é melhor do que o começo sempre. O autor diz assim, o problema que o mundo enfrenta por ser resumido por estas palavras: a luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu entendê-la. A luz da Páscoa continua brilhando, mas o homem se recusa a se voltar para os seus raios que curam e trazem perdão, redenção e salvação. É assim que a maioria assustadora da humanidade rejeita Jesus atualmente. A gente não quer olhar, A gente não quer ver os problemas, a gente não quer encarar a nossa realidade e a gente não quer entender que existe um plano de salvação para nós. É aquilo que a gente falou ontem, a gente até acredita em Jesus, até a gente passar por uma prova que faz contestar exatamente se esse cara existe, Como resultado, as trevas espirituais cegam o homem e ele segue tropeçando rumo à destruição, ao juízo e ao inferno. Em meio às trevas e o vazio que havia sobre a terra, quando o mundo foi criado, Deus disse: haja luz, e houve luz. E se você permitir, Deus pode tornar em dia as trevas que há em sua vida, irradiando sua luz sobre sua mente cauterizada, sua vontade estagnada e sua alma confusa. Muitos estão vivendo em trevas espirituais, estão confusos, frustrados, atormentados e com medo. Deixe que a luz entre no seu coração pela fé. Se a gente for parar para pensar como que eu deixo a luz entrar na minha vida, se você for parar para pensar o que de fato é a luz, acho que eu comentei sobre isso ontem também. A luz é algo que você está vendo aqui porque ela está ligada. Mas você não sabe como essa energia está chegando aqui. Você só crê que se você clicar ali no interruptor, ele vai acender. E a mesma coisa é a luz de Jesus em nossa vida. A gente só precisa crer. E a gente crê como? Pela fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Fé é a existência das coisas que ainda não aconteceram. Fé é a existência das coisas que a gente não viu, que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e não penetrou no nosso coração. E é por essa fé que a gente precisa compreender que desde a fundação do mundo, Deus disse: haja luz e houve luz. Ou seja, ali Deus já estava cumprindo a sua promessa. Ele disse: haja luz e houve. Não está escrito na Bíblia que falhou, demorou para vir a luz. Não, e houve luz imediatamente. Então aquilo, o plano que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida, Ele é fiel para cumprir. Vai acontecer. E aqui, quando diz que as pessoas amaram mais as trevas
do que a luz, é porque a gente está tão acostumado ao nosso egoísmo, a gente está tão apegado nas nossas necessidades, na raiva que a gente sente pelo outro, no rancor que a gente guarda porque fulano nos tratou mal, fulano não nos tratou da forma que nós queríamos. Brasileiro é conhecido como o tal do jeitinho. Quem vive no jeitinho vive nas trevas porque não quer assumir uma realidade da nossa vida. E eu fiz de jeitinhos por muitos e muitos anos. Eu sempre fui do jeitinho. E quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu quis dar vários jeitinhos de sair. Porque andar com Jesus é lindo, é gostoso, mas é puxado. É puxado sim, se alguém te falar que não é mentira, a vida do crente não é fácil. E não é porque eu virei crente, é porque agora as trevas querem me dominar, quer que eu volte para aquele buraco, quer que eu volte para o jeitinho, quer que eu volte aí e fazer as coisas que eu fazia antes, tentar burlar as coisas, e é muito mais fácil do que você ficar esperando pela fé. Você vai lá e faz na força do seu braço. Você está precisando, você se vira. Você mente, você omite, você briga, você fala alto, você discute e resolve. Mas não é assim que Jesus nos ensina. Jesus não levantou a voz. Tem um versículo na Bíblia que eu estava até lendo ele hoje mais cedo, que diz que ele não se exaltou, ele não gritou, ele não levantou a voz. E nós, com o nosso jeitinho, cada vez mais a gente vai se colocando nas trevas. Quando a gente não tem coragem de passar pelo caminho que é Jesus, ele é o caminho. E diante disso, eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 7, versículo 14. Olha só o que tá, a parábola que tem aqui sobre os dois caminhos. É muito conhecido para quem já está há mais tempo aí. Bom dia, Leninha. É muito conhecido como o Sermão da Montanha. Jesus aqui ensina como que nós chegaremos ao reino dos céus, como nós passaremos por esse caminho com sabedoria, com temor ao Senhor. E aí tá escrito assim, ó, Mateus 7, 13. E aí vocês vão entender, isso aqui fez muito sentido quando eu tava lendo, porque por muitos anos, gente, e até, sei lá, meses atrás, ou talvez ontem eu estava disposta a não mais fazer live. Eu estaria dando o meu jeitinho. E aí, se eu digo não à palavra de Deus, eu boto um pezinho nas trevas, porque é isso que Satanás quer. Mas a gente não quer abandonar o nosso orgulho, a gente não quer se humilhar, a gente não quer dizer que a gente sabe pouco, a gente quer estar sempre por cima, e foi o orgulho que fez Lúcifer cair. Como várias outras passagens na Bíblia, o orgulho fez pessoas caírem, fez pessoas voltarem às trevas. Mateus 7,13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Vou ler mais uma vez o 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, ou às trevas, como você quiser compreender. E são muitos os que entram por ela. E aí, quando eu li esse 13, me veio um outro, que muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos entram, muitos vão, mas poucos permanecem, poucos ficam. O versículo 14 vai dizer: pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida é apertado, e são poucos os que se encontram nela. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui para nós? Que existem dois caminhos. Um largo e espaçoso, um apertado e estreito. E aí, eu queria que você me respondesse. Se você tivesse que hoje passar por um caminho, você tem dois caminhos na sua frente. Um que é um corredorzinho assim, apertadinho, ou tem um que é muito largo, tem um que é espaçoso, tem um que é mais amplo, mais arejado, mais vistoso talvez. Por qual você iria? Pelo apertado ou pelo espaçoso? De coração, por qual você iria? Responde aí sendo bem sincera. Por qual você iria? Pelo apertado, que talvez você tenha que driblar, você tenha que se abaixar, você tenha que se apertar, ou você vai pelo mais fácil? Vou por aqui, tá muito mais fácil de passar. Eu não preciso me apertar, eu não preciso me abaixar, eu não preciso tirar peça nenhuma para passar. Eu confesso para vocês que eu iria pro mais espaçoso. Mesmo.
Hoje, conhecendo talvez a realidade do evangelho, eu opte pelo estreito, né? Mas ainda assim, a gente é tendencioso a ir para o espaçoso. Mais fácil, a Ediane falou o espaçoso. A gente muitas vezes recua, exclui, não quer passar pelo apertado. Todo mundo, tá vendo? A Mari também falou o espaçoso. É muito mais fácil. É muito mais fácil. E aí eu queria fazer uma reflexão com vocês aqui com relação a espaço. Quem aqui já pegou um trânsito? Aqui em Belo Horizonte o trânsito tá um caos. Não sei aí onde você mora. Se você mora no interior, glória a Deus pela sua vida. Fique aí, a não ser que Deus mande você vir para a capital, porque o trânsito é um verdadeiro inferno, né? Principalmente quem está voltando do trabalho ou quem está indo para o trabalho. Durante o dia fica menos pior, mas ainda assim é um caos. E aí eu queria que você refletisse sobre esses caminhos pensando aí no trânsito. Quem nunca se deparou com o trânsito numa avenida, tudo parado, engarrafado, sem para onde ir, de repente você avista um atalho. Tô vendo que ali na frente, a 3 carros, 5 carros de mim tem uma rua. Qual que é a nossa tendência? É sempre colocar no GPS um atalho, uma rota diferente, um caminho que a gente vai sair do engarrafamento, que a gente vai sair do trânsito. E o trânsito, fazendo uma comparação com essa passagem que está lá em Mateus, o trânsito é o caminho estreito, é o caminho apertado, é o caminho demorado, é o caminho que requer esforço, paciência, perseverança, ânimo. O atalho que você viu no GPS, que vai cortar 5, 10 minutos do seu dia, vai fazer você chegar em casa mais rápido, você tá com fome, você tá cansado. A primeira coisa que a gente pensa é pegar o atalho. Eu sempre peguei atalhos. Sempre. Eu vi uma rua, eu dava uma volta. Aqui em Belo Horizonte tem uma avenida que chama Antônio Carlos. Na Antônio Carlos tem várias ruas que você pode entrar e que você sai lá na frente na avenida. Você quebra um caminho. Você vai por um caminho mais fácil porque a gente não está disposto a passar pelo caminho estreito. Sabe por quê? Passar pelo caminho estreito requer obediência, muitas vezes a gente não quer ter. Talvez você obedeça um dia, mas permanecer em obediência é difícil. Todos os dias você está disposto a ficar no engarrafamento? E aí coloque na sua vida, faça uma comparação do engarrafamento com a sua vida. Será que você está disposta a ficar engarrafada na sua vida, esperando que Deus faça as coisas para você que Ele disse que faria? Porque o caminho estreito é assim. Requer paciência, requer sacrifício. E nós não queremos ser sacrificadas. Nós queremos sempre o caminho mais fácil, mais leve, mais espaçoso, o que dói menos, o que não causa dano nenhum. E a caminhada com Cristo não é assim. A gente tem o exemplo de Paulo. Olha quantas pessoas Paulo perseguiu e o quanto depois ele foi perseguido por reconhecer Jesus como seu Senhor. O espaçoso é mais fácil mesmo. E o ser humano tende a seguir multidões. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, em temas polêmicos da internet? Sabe quando você vê todo mundo repostando algo sobre alguém, uma notícia, ou sobre um artista, ou sobre política? É um bando de gente comentando a mesma coisa. A gente é tendencioso à multidão. E a gente acaba acreditando no que a multidão está dizendo, porque se está todo mundo falando, é porque deve ser uma verdade. A gente coloca aquilo como verdade. E o caminho espaçoso são para multidões. Um monte de gente vai para o caminho espaçoso. Pensa aí, agora no carnaval, são milhões de pessoas na rua. Belo Horizonte chega a ter 2 milhões de pessoas na rua, Rio de Janeiro 3, 4 milhões. Em avenidas espaçosas. No bequinho no carnaval cabe só alguns. E é nisso que a gente precisa pensar. O ser humano tende a seguir multidões. E existem poucas pessoas que querem um rumo diferente. E você que quer um rumo diferente muitas vezes é crucificado, é apedrejado, é abandonado, é ridicularizado, é humilhado, que foi o que aconteceu com Jesus. Jesus veio para ser o caminho, a verdade e a vida diferente. O caminho de Jesus, por onde ele passava, se tornava espaçoso, mas para ele chegar era estreito.
Sabe? Por que que nós, hoje, vemos alguém comentando, repostando algo, a gente vai lá e reposta? Ninguém pediu a sua opinião, você nem sabe se aquilo é uma verdade. Você nem tem domínio para falar daquele assunto e a gente fica dando crédito às coisas do mundo, a gente fica dando crédito ao que Satanás quer mesmo que divulgue. E a gente fica divulgando tragédia. Olha o que fulano fez. Vocês viram isso? Agora parece que tá bombando aí o vídeo da Cláudia Leite fazendo um show para milhões de gente lá, sei lá quantas mil pessoas tinham. O que você tem a ver com isso? Porque tá todo mundo postando, você vai postar? Você tá indo para o caminho espaçoso junto das multidões, se tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Eu lembro que eu tinha 12, 13 anos e minha mãe sempre foi muito solta comigo, minha mãe sempre confiou muito em mim. E eu sempre fui de fazer muitas coisas sozinha. Meu primeiro carnaval eu passei aos 13 anos com uma amiga em Bom Despacho, com a família dela, claro. Mas assim, a minha família não estava lá. E minha mãe sempre me deixou livre. Porque eu sempre falei a verdade pra minha mãe. Eu tô em tal lugar, eu tô com fulano, eu vou chegar a tal hora, eu vou sair tal hora. E eu lembro que quando eu tinha 14 anos, não sei se vocês são dessa época, se tem alguém de Belo Horizonte aqui, mas a época do Axé Brasil, que tinha no Mineirão, lotava, era o evento, todo mundo ia. Todo mundo da minha escola foi no Axé Brasil nesse ano. Era o meu primeiro axé. E aí eu ia sem pai de ninguém ia levar os pais. E aí minha mãe disse assim pra mim, você não vai. Eu implorei pra minha mãe naquele ano de 2014, mãe, por favor, eu quero ir no Axé Brasil. Todo mundo vai. E aí, se tem alguma mãe aqui, ou se você é filha e já escutou isso da sua mãe te disse assim, você não é todo mundo. Então, se tá todo mundo indo pro caminho espaçoso do Mineirão, você não é todo mundo, você vai ficar restrita. Você vai passar pelo caminho mais estreito, você vai ficar sozinha nesse momento, porque eu não vou deixar você ir. Enquanto você é criança ou enquanto você é adulto, mas vive debaixo dos tetos do teto do seu pai, da sua mãe, você requer obediência. E muitas vezes a multidão vai estar no caminho espaçoso e tem alguém te chamando para o estreito. Tem alguém te chamando para o secreto, tem alguém te chamando para passar pelo caminho onde você vai despedaçar. Mas a gente não quer, a gente é do jeitinho, né? Não, aqui tá muito mais fácil, Senhor. Tá muito mais fácil eu conseguir o dinheiro que eu preciso, tá muito mais fácil eu conseguir o emprego que eu quero, tá muito mais fácil eu conquistar fulano desse jeito. Mas Deus tá te chamando para intimidade. Deus tá te chamando para passar pelo caminho pequeno. Sabe, uma coisa que aconteceu comigo, mais uma vez eu tenho que citar ela, né? Não sei porquê, mas eu sou muito fã da Adriana Santana. E aí, por muito tempo, eu quis comprar o curso dela. Não pelo curso, mas por causa dela. Porque tava todo mundo postando que tinha sucesso com o curso, que ganhava dinheiro com o curso, que fazia, acontecia, parará, parará, parará. Eu dei o meu jeitinho sem poder, fui lá e comprei o curso, porque tava todo mundo fazendo. Eu fui pelo caminho talvez mais fácil. O difícil era eu aprender e fazer sozinha. Mas eu não quis. E talvez hoje você não esteja disposta a fazer as coisas sozinha. Você precisa sempre de alguém. Você tem sempre que estar no meio da multidão. Você não consegue fazer nada sozinha, talvez porque na sua infância não deixaram você fazer nada sozinha. Você foi sempre muito blindada numa bolha. E aí a tendência é que a gente sempre vá pelo caminho mais espaçoso, porque nesse caminho espaçoso a gente vai ter mais braços, vai ter mais gente para nos ajudar. Mas a gente esquece que no estreito nós temos uma luz que guia. Quem já tá aqui há um tempo sabe que eu chamo Jesus de vagalume, né? Peraí, deixa eu beber uma aguinha aqui. Vocês estão aí, gente? Fala alguma coisa, manda um coração. Vai clicando no coraçãozinho pra eu ver que vocês estão aí. Eu falo que Jesus é meu vagalume. E se você for parar pra pensar, o vagalume só aparece nas trevas. Ele só aparece à noite. Você não vê o vagalume de dia. Mas você sabe que ele tá lá. Ele não morreu. Ele tá vivo. E aí, quando a gente passa por um caminho estreito, você sabe que você não está sozinha. Quando você decide estar com Jesus. E aí eu queria ler para vocês aqui Provérbios 16, versículo 25, que diz assim, ó.
Depois vocês tirem um tempo, leiam um provérbios por dia e tenta praticar esse provérbio na sua vida. É maravilhoso. Provérbio é um ensinamento maravilhoso. Foi escrito pelo homem mais sábio, né? 16:25 diz assim: existe um caminho que parece direito para o homem. Talvez o espaçoso para mim, para você, seja o caminho ao qual nós devemos passar. O espaçoso é o caminho que vai nos levar à vitória, pois ele é mais largo, você chega mais rápido. No trânsito, se você pegar um atalho, você chega mais rápido, mas talvez aquele caminho estreito do trânsito, Deus está te livrando de um mal. Deus está te preservando. A gente não pensa nisso, né? A gente pensa que estão ferrando com a nossa vida, que você está com fome, você está cansado, você tem um compromisso, mas você está agarrado no trânsito. E aí a gente quer pegar um atalho. E aí Salomão vai dizer assim para nós, existe um caminho que parece direito para o homem. Existe. Quantos caminhos talvez você tem pego na sua vida? Quantos atalhos, quantos jeitinhos, quantas formas você tem feito na sua vida para querer o seu objetivo? Mas ele diz assim, mas existe um caminho que parece direito para o homem, mas o fim dele conduz à morte. Quantas decisões erradas nós tomamos ao longo da nossa vida por querer simplesmente não assumir uma responsabilidade, por exemplo. Quantos caminhos errados. Sabe por quê? Quando a gente decide ir atrás de multidões, quando a gente decide passar por um caminho espaçoso, um caminho aberto, sem obstáculos, sem nada que nos impeça, a gente simplesmente vai. É como se a gente estivesse depositando no outro as nossas responsabilidades. Adão jogou a responsabilidade de ter comido no fruto para Eva e tudo começou assim. Hoje ninguém quer assumir que errou. Hoje ninguém quer pedir perdão. Hoje ninguém quer pedir desculpa. A gente só quer ir atrás do outro, porque se o outro fez primeiro, a culpa fica para ele se der errado. Olha o meu pensamento, como eu sou... É bem doido isso. É nada a ver, assim, o exemplo, mas para vocês pensarem. Quando eu tô num cruzamento, por exemplo, tem 2 carros, eu espero esse carro ir. Olha o meu pensamento. Olha o meu pensamento. É isso que a gente faz com a vida das pessoas. Tem 2 carros aqui, e aqui uma avenida. Desenhou aí na mente? Aqui é o meu carro e aqui é o carro de alguém. O cara tá na minha frente. Eu espero ele arrancar, porque se alguém vier passando aqui, bate nele primeiro e depois em mim. A gente quer excluir as nossas responsabilidades, a gente quer que o outro se ferre primeiro e abra o caminho para nós. Eu sempre pensei isso, sempre. Eu estou sendo sincera com vocês. Estou num cruzamento, estou com o meu carro aqui, eu vou olhando, eu não estou vendo, porque o cara está tampando a minha visão, eu espero ele ir. E eu sempre pensei isso, vou deixar ele ir, porque se vier um outro carro, bate nele, não bate em mim depois. Isso é ridículo. E quando a gente pensa isso, a gente quer excluir as nossas responsabilidades. E aí a gente vai com banda, tá todo mundo indo pra cá, deve ser o melhor caminho. Enquanto Jesus fala pra você assim, ei, faz outra rota, vem pra luz, eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes a gente vai escolher a morte, porque nem todo caminho é que conduz à vida. Nem todo caminho mais fácil é o que conduz à vida. A vida de Jesus aqui não foi fácil. Mas ele ainda estava alegre, ele ainda estava feliz. Jesus sentiu as mesmas emoções que a gente, mas nem por isso ele achou um caminho mais espaçoso. Muito pelo contrário, se você olhar todos os milagres que Jesus foi fazer, ele passou percalços pelo caminho. A gente já falou aqui sobre o milagre que ele foi expulsar 7.000 demônios, uma legião que equivale a 7.000 demônios de um homem, e passou pela turbulência do mar. Tudo bem que era uma provação para os discípulos, mas ele estava sofrendo aquilo para que ele não atingisse o objetivo. E quando a gente decide passar pelo caminho apertado, a gente vai precisar deixar tudo de lado. A gente vai precisar deixar o nosso egoísmo. A gente vai precisar deixar as nossas roupas. Pensa aí, talvez. Kátia, hoje nós meditamos em João 3:19. Pensa aí, você tá no... Deixa eu pensar aqui como é que eu vou dar esse exemplo para vocês. Vocês estão na neve. Alguém aí já foi na neve? Eu fui numa simulação de neve lá em Gramado e a gente usou várias roupas. Eu tava desse tamanho assim, Tava larga assim, de tanta roupa que tinha.
Se eu tivesse que escolher naquele dia, eu tava com uma bota maior do que a minha cabeça, eu tava com 2 calças gigantes, fofas, e aqui assim, eu tava com um monte de jaqueta, tipo, muito largo, assim, luva, touca, eu tava, tipo assim, pelo menos uns 5 centímetros maior do que eu sou com uma roupa normal. E aí eu queria que você refletisse sobre isso. Imagina você tá com essa roupa aí de neve, toda encapotada. A gente fica maior, fica mais larga, é muita roupa, né? E aí nesse dia que você tá com essas roupas, você precisa escolher um caminho. O mais espaçoso ou um caminho mais estreito. Mas você tá com essa roupa. Pelo espaçoso, você vai de boa. Você vai de boa, tranquila. Você só vai. Vai. No caminho estreito, você precisa tirar peças, porque senão você não vai caber. Vamos supor que é um bequinho assim, ó. Você tem 10 centímetros de roupa e o bequinho tem 5. Você precisa se moldar ao estreito. Você tá disposta a sentir frio para passar pelo caminho e chegar lá na frente e encontrar com Jesus? Você está disposta a ser guiada pelo vagalume que é Jesus e deixar ele ir brilhando, 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 te conduzindo nesse caminho estreito, com frio, sem suporte, com fome, com medo? Será que nós estamos dispostas? Porque passar pelo caminho estreito, nós precisamos abrir mão daquilo que a gente achava bom, daquilo que a gente achava que era o nosso suporte. E tem uma passagem na Bíblia que diz, Paulo relata que ele passou frio, que ele passou fome, que ele enfrentou chuva, que ele enfrentou sol, que ele enfrentou um monte de coisa por conta de Cristo. Eu sempre falo isso, que viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Será que nós estamos dispostos a morrer no estreito ou estamos dispostos a desfrutar do nada, do espaçoso? Você está disposta a tirar sua roupa de frio e passar pelo estreito e viver do Jesus que esquenta, do Jesus que supre? Porque Jesus disse que a gente não deve se preocupar com o que a gente come, com o que a gente veste, com o que a gente bebe. Primeiro nós buscamos o reino de Deus e todas as coisas nos são acrescentadas. Será que você está disposta a pedir perdão e entrar no caminho estreito? Será que você está disposta a pedir a ajuda do Senhor? Eu falei, pai, eu vou tirar a roupa, mas o Senhor me sustenta, o Senhor me consola, eu vou passar apertada, rasgando, mas eu vou tirar todo o meu capote aqui, eu vou sentir frio, eu vou sentir medo, eu vou sentir vergonha. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente acaba se despindo de tudo que a gente achava que era verdade. Eu me despi de muitas certezas que eu tinha sobre a vida. E é como nascer mesmo. Nascer, a gente nasce nu. A gente nasce sem saber nada. O problema é que a gente vem aperfeiçoando a nossa vida através de multidões, através de campos espaçosos que não nos acrescentam nada. Só faz com que a gente chegue mais rápido, e não importa se você vai chegar mais rápido, importa se você chegar com alguém. E saiba que se você decidir passar pelo caminho estreito, Deus vai te conceder alguém para passar com você. E o primeiro deles é o Espírito Santo. Quem vai te proteger no caminho é o Espírito Santo. Quem vai sussurrar no seu ouvido, continua reto ou vira para a esquerda, pula um obstáculo. Quem vai te anunciar o obstáculo lá na frente é o Espírito Santo. Falou, olha, tá apertado aqui agora, mas vai chegar lá na frente, vai apertar mais um pouco. E aí quando apertar, você pula, porque é uma pedra. Ou então Deus vai trazer pessoas específicas, determinadas para passar com você, para segurar a sua mão no caminho estreito. Não é multidão. Sabe por que não é multidão? Porque uma multidão seguia Jesus, uma multidão. Quando ele recrutou a galera para falar assim, olha, sai e leva a minha palavra, 72 pessoas decidiram levar a palavra. Então não é a multidão que vai te levar, são pessoas específicas. E desses 72 pessoas, Jesus dividiu ele em pares. Agora vai e leva a minha palavra para o terreno estreito, para o caminho apertadinho. E quando vocês passarem pela prova, vocês despirem, tirarem aquilo que você ama. E a gente não está disposto a abrir o nosso guarda-roupa ali e pegar a roupa que a gente mais ama e dar para alguém. Eu não estava disposta a fazer isso.
Eu fiz outro dia e doeu, tá? Eu dei uma saia que eu mais amava, mas a saia não cabe mais em mim. Mas a gente é apegado. E aí quando você se junta a alguém para passar nesse caminho estreito, eu vou te dar alguns exemplos. Para Noemi, depois vocês leiam o livro de Ruth. Noemi gostaria de ser chamada de Mara, que significa amarga. Noemi estava vivendo um luto. Noemi estava desolada. Noemi estava passando pelo caminho estreito. E deixa eu te falar, se Deus te colocar no caminho estreito, Ele sabe até onde você consegue. Ele sabe quantas roupas de neve você precisa se despir para passar. Ele não vai te tirar todas. Talvez você fique fraco, talvez você sinta mais frio, mas você não vai morrer por isso, porque é Ele que te sustenta. E aí quando Noemi queria ser chamada de Mara, de amarga, Deus traz Ruth. Coloca Ruth no caminho dela para falar: ei, Noemi, eu vou te ajudar. Nós vamos passar pelo caminho estreito, porque Jesus disse, já separou nós de duas em duas. Para Maria, Deus deu Isabel. Maria, quando recebeu a graça do Espírito Santo em trazer o nosso Senhor, Isabel era uma estéril. E aí Deus fala assim: então agora eu vou trazer uma companheira para Maria. Era tudo novo para Maria, mas eu vou trazer Isabel para caminhar junto. E assim foi. Então, se você hoje está sendo convidada a passar pelo caminho estreito, a passar pelo caminho pequeno, o caminho do frio, do medo, da incerteza, e talvez você questione Deus enquanto está dentro desse caminho: Deus, por que está demorando tanto? Eu poderia ter ido para o mais espaçoso, um monte de gente ia me ajudar a passar. Um monte de gente ia me carregar. Iam assumir as minhas responsabilidades, iam me dar roupas de frio. E talvez você questione Deus nesse momento que você está agora no caminho estreito. Por que, Deus, que demora tanto? E talvez você ainda não tenha a resposta, só se permita passar. Onde tem na palavra que separa duas em duas? Eu não sei de cabeça, gente, eu só sei que eu leio, mas eu não sei de cabeça. Deixa eu jogar aqui que eu vou falar para vocês. Vou tentar digitar aqui, porque eu realmente não sei de cabeça. Eu vou ler na Bíblia, isso é um defeito, né? Porque todo mundo quer saber aonde tá na palavra. Eu vou digitar aqui e vou achar, só pra gente concluir. E é isso que eu queria trazer sobre o caminho, sabe? Da gente saber por onde passar. Decidir por onde passar. Deixa eu ver se é aqui, ó. Mateus 3. Que você possa escolher mesmo o caminho estreito. E ele não vai ser fácil. Andar com Jesus não é fácil, não. Eu tenho percebido isso. Comentei ontem com vocês quantas vezes eu pensei em desistir, eu pensei em parar, porque nessa hora, enquanto você está no estreito, talvez você não sinta que tem alguém. Talvez você se sinta sozinha, talvez você se sinta abandonada, mas saiba que Jesus não te abandona. Deixa eu ver se está aqui. Eu vou achar onde que tá e eu divulgo para vocês aonde tá dessa separação. Eu li isso esses dias, mas eu sou ruim de cabeça para lembrar. Aqui, ó, achei. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais também chamou de apóstolos. Aí vocês têm que ir lendo a sequência aí, que vai falar sobre ele mandar ir de 2 em 2. Lucas 6, depois vocês leiam lá. Mas de cabeça assim eu realmente não sei. Mas é isso, manas, a passagem de hoje. Que vocês escolham a luz às vezes de escolher as trevas. E muitas vezes o caminho estreito, ele vai ser escuro, mas saiba que você tem uma luz no seu coração. Saiba que você tem uma luz. E a luz é Jesus. Haja luz e houve luz. Essa luz habita em nós. E a gente vai caminhando com ela junto do Espírito Santo. Amém? É isso, galera. Escolham o caminho estreito.
Nem sempre a gente quer, né? Nem sempre a gente quer. Achei. Lucas 10. Não é 6, é 10. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou-os adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Lucas, capítulo 10, versículo 1. Jesus, quando separa de 2 em 2, é porque tinha muita gente, né? Mas só 72 decidiram estar com Jesus. E saiba que esse caminho estreito que Deus tem te colocado, tem alguém do seu lado. E talvez você não esteja enxergando, ou talvez você esteja julgando. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nem todo mundo está disposto a passar pelo caminho. Núbia, perdi um primo. Sabe, Núbia, Deus é o maior consolador. Leia o livro de Ruth e veja a história de Noemi. Noemi também estava passando por um luto e Deus colocou Ruth para consolar ela, para dizer: continue, persevere. Sabe, às vezes o carro dá uma freada, mas a nossa vida é eterna. Para que você seja salvo ou salva, para que todos nós sejamos salvos, basta que creiamos em Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sabe, passe pelo processo do luto, mas não morra por conta disso. Leia o livro de Ruth, eu acho que pode te ajudar nessa manhã a entender o processo de Noemi. Muitas vezes nós vamos perder pessoas ao longo do caminho e vamos nos tornar amargas, porque a tristeza nos consome, né? Mas faz parte da vida, é um processo e nós oramos pela vida dele para que ele esteja no reino junto do Pai. Que é o desejo de Deus, é que todo mundo seja salvo. E que o último suspiro dele tenha sido respirar de Jesus. E é isso, mana, chegamos ao fim do nosso devocional de hoje. Desejo mesmo uma terça-feira de luz na sua vida. Esteja com o vagalume de Jesus ligado incansavelmente. Incansavelmente. Outro dia eu vi uma pregação em que um cara dava um exemplo que quando a gente está deitado na cama, no escuro, e a gente acende a luz, é para que a gente não tropece, para que a gente não caia. A luz, ela não vem para te falar onde está a cama ou a cabeceira para você não tropeçar. Ela vem e mostra para que você veja aonde estão as coisas e que você possa escolher no seu quarto ou aonde você estiver o caminho certo para passar pela luz. E é isso, vamos fazer uma oração para a gente finalizar. Feche seus olhos, se você puder, aonde você estiver, claro. E Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, Pai. O Senhor não nos abandona e nós somos totalmente dependentes de Ti. Por isso eu rendo graça ao Senhor, Pai. Eu te agradeço por essa manhã, por esse momento, pela vida de cada mulher, de cada homem presente, Pai, nessa live, as pessoas que passaram e não puderam ficar, as que chegaram depois. Que hoje, Pai, seja uma terça-feira de luz. Que a luz do nosso Senhor Jesus, Pai, que se existe alguém nas trevas, que essa luz possa encontrar. Que nós estejamos dispostos, Pai, a nos despir de nossas roupas para entrar no caminho estreito, para passar pelo caminho mais difícil, mas que seja para honrar e glorificar o Teu nome. Que nós tenhamos consciência, Pai, que se passarmos pelo caminho mais estreito, o Senhor colocará pessoas específicas no nosso caminho, sem contar do Espírito Santo que habita em nós. Pai, eu declaro nessa terça-feira uma terça abençoada, uma terça poderosa na presença do Senhor. Que seja um dia de vitórias, que seja um dia de luz na minha vida e na vida de cada mulher aqui presente. Em nome de Jesus, amém. Se você concorda, diga amém. Só as educadas respondem. Adoro falar isso, eu vejo um menino falar isso, é ótimo. Você força a pessoa a falar, né? Falar, eu não sou mal educada, nada. Eu vou comentar.
Ai, ai, gente. É um tempo poderoso essa manhã, né? Eu gosto muito de estar aqui, trazendo a palavra do meu jeito, do jeitinho que eu tenho aprendido. E assim a gente vai caminhando, Se você sempre sentir no seu coração para acrescentar algo, eu estou aprendendo. Eu estou com o meu coração disposto e disponível a aprender sempre mais. E eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender. E assim a gente vai fazendo, né? Desse jeitinho, cada um contribui com alguma coisa. E amanhã nós nos encontramos novamente às 11 horas da manhã. E se você não tem recebido a notificação do ao vivo, fica de olho às 11 horas. Põe um despertador no seu celular, anota aí na sua mesa onde você está, para você participar e não perder esse momento, tá bom? Um beijo para vocês, até amanhã. Deus abençoe seu dia, a sua vida, a sua família. E leia a Bíblia, pratique a palavra, tá bom? Um beijão para vocês. Tchau.